Você sabia que muitos alunos perdem nota na redação Enem por não planejar o texto antes de escrever? Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou Júlia e ano passado eu consegui alcançar 900 pontos na redação Enem. E hoje eu vou te mostrar passo a passo como montar um projeto de texto infalível antes de escrever na sua redação, o que vai te ajudar a organizar as ideias e ganhar muitos pontos em coesão, coerência e argumentação, assim como me ajudou a tirar 900 na redação do ano passado. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo e me segue nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo novo, nenhuma parte da minha rotina que eu sempre estou postando em tempo real. E bora lá pro vídeo. E bom, gente, o que é um projeto de texto para começar o vídeo? O projeto de texto é um planejamento do que será escrito. E é importante fazer esse projeto de texto porque ele vai evitar que você tenha um bloqueio criativo no meio da escrita e garante que a estrutura da redação fique coerente com o que o Enem pede. Então, ajuda muito. Aqui eu estou com a minha folha rascunho do ano passado, mas eu vou deixar aqui na tela uma folha rascunho vazia. Eu peguei do Enem 2021. E aqui é onde eu fiz a minha redação. E eles liberam essa folhinha aqui, que vem que é onde a gente tem a parte das informações e que é onde tem o destaque do gabarito. Então vocês podem usar essa parte aqui também para fazer o projeto de texto. Mas muitos alunos pulam essa etapa e acabam se perdendo no meio do texto e acabam tangenciando o tema, ou então faz uma bagunça e não dá para identificar o que é argumento, o que é tese, o que é isso. Então, é muito importante esse projeto de texto. E bom, gente, vamos começar pela etapa 1, que é a leitura atenta da proposta. Eu tô aqui com a proposta do Enem do ano passado. Vai estar aparecendo aqui para vocês a folha. Aqui é a folha da proposta de intervenção. E a gente vai ver só essa partezinha aqui. E o tema do ano passado foi Desafios para a Valorização da Herança Africana no Brasil. Então, você vai pegar esse tema e vai interpretar o que está escrito, o que está pedindo para você falar. Então, você tem que falar sobre a valorização da herança africana. E você pode começar a interpretar, você pode pegar o tema e nessa folhinha aqui do fundo, vocês podem escrever aqui, ó, tudo que vocês podem ver que eu escrevi aqui, ainda inclusive eu fiz 2 risquinhos assim no herança africana que tinha que falar sobre a herança africana. Então tinha que falar alguma coisa assim. Então pega e reescreve o tema, separe o tema e vocês podem tipo ver que é um desafio. Então a palavra-chave é valorização da herança africana. Tem que falar alguma coisa que tenha de desafio para valorizar a herança africana. E uma dica, gente, vocês podem também reformular o tema com suas próprias palavras. Então, você pode pegar esse tema aqui e reescrever com as suas palavras. Bom, gente, vamos para a etapa 2 agora, que é brainstorming rápido. Então, você vai levantar ideias mais rápido. Então, tem umas técnicas que são perguntas-chave. Você pode fazer algumas perguntas, tipo, o que é o tema? Então, vamos lá. O que é que vai fazer? Por quê? Quem sofre com isso? Quais causas, quais são as consequências. E assim você consegue montar as teses, argumentos e buscar algum repertório que tenha a ver com essas ideias que você teve. Ou então, gente, que é o mais recomendado e que todo mundo faz, que é a leitura dos textos motivadores. Então, a gente pega aqui e lê o texto 1, o texto 2, texto 3, texto 4, texto 5, texto 6, que é o que tem aqui do ano passado. E você vai ler. Ano passado, inclusive, eu consegui fazer esse levantamento de ideias. Com o texto motivadores, eu consegui pegar bastante ideias no texto motivadores. Óbvio também que eu postei algumas semanas atrás o vídeo falando como que eu consegui sair de 120 para 900. E eu falei do que eu fiz para melhorar. Inclusive, acho que eu comentei que eu consegui achar, tanto que aqui, ó, uma das minhas teses tá aqui. Então, tipo, eu achei as teses que eu vou fazer por aqui, nessa região aqui do texto motivadores. Então,
É que me ajuda bastante. Eu grifei muito aqui, então dá pra ver que tem uma baguncinha aqui pra cá também, de escrita e grifo, então ajuda muito. E pra você grifar, você pode fazer tipo assim, ó, pegar a caneta e passar por baixo assim, ó. Ahn, Então, tipo, por exemplo, você vou fazer na prática aqui o do brainstorming da leitura. Então, você vai ler, tipo, a herança. O que é uma herança? É um legado de crença, conhecimentos, técnicas, costumes, tradições transmitidas por um grupo social de geração por geração, cultura. Aí você vai ver. Tá bom, vamos no texto 2, que é onde eu achei. As culturas africanas e afro-brasileiras foram relegadas ao campo do folclore com o propósito de confiná-las ao gueto fossilizado da memória. Aqui, ó, relegadas e confiná-las negligência estatal. Foi que eu fui pensando, então eu fui levantando as ideias. Então, é mais ou menos que você pode fazer assim. Aí você pode pegar repertórios como dados, filmes, usar filmes, citações de filósofos, sociólogos. Inclusive, eu citei dois filósofos, Thomas Hobbes, filósofos, filósofos sociólogos, e o Nelson Mandela, que inclusive fala um pouquinho de educação. Então, eu coloquei tanto para usar tipo, todos esses tipos de repertórios. E é isso, bora para a etapa 3. Bom, gente, como etapa 3 tem a definição da tese e argumentos. Então, você vai, com base nessa leitura, com esse levantamento de ideias, você vai criar a sua tese. E o que é uma tese, para começar? É a sua opinião central do tema. Então, você vai. O Enem pede duas teses. Você vai colocar duas opiniões centrais do tema que caiu no ano. E você pode fazer, tipo, por exemplo, a falta de. Vou dar um exemplo de tese que aí, com a partir da tese, você vai conseguir fazer argumentos fortes para conseguir argumentar no desenvolvimento 1 e 2. Por exemplo, a tese. A falta de políticas públicas e o preconceito estrutural são os principais entraves. Aí, argumento 1, qual que vai ser? Falta de políticas. Argumento 2, preconceito estrutural. E aí você vai escrever. Eu vou mostrar que como que eu fiz. Eu já tenho um escrito, então eu vou pegar esse que já está pronto e vou mostrar um pouquinho como que eu monto esse projeto de texto nessa partezinha aqui do, do, da prova do Enem. Bom, gente, agora eu tô aqui compartilhando a tela aqui com vocês. Aqui tem o meu projeto de texto, como dá pra ver, tá? Aqui eu coloco sempre o título que é projeto de texto para conseguir achar. E aqui, como eu já tinha falado na parte da etapa 1, eu reescrevi o tema aqui. Inclusive, aqui tá grifado as palavras-chave do tema do ano passado. Os desafios, que é o problema que a gente vai ter que resolver. Aqui é o que é o problema que a gente está tendo que resolver. Isso aqui é um obstáculo. Isso aqui é o que está precisando ser valorizado, está precisando ser resolvido. Então, é aqui, ó, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Então, está tendo uma dificuldade para valorizar a história africana aqui no nosso país. E aqui eu faço uma contextualização. Aí aqui é onde eu vou usar um repertório na introdução. Eu sempre coloco aqui contextualização e coloco o repertório da introdução para não me perder. Então aqui eu usei a Constituição Federal. E aqui eu escrevi o que eu ia escrever junto com a Constituição Federal. E aqui vocês podem ver que eu coloquei a tese 1 e a tese 2. Inclusive eu coloquei em cores diferentes para depois conseguir encontrar o repertório aqui. Óbvio que no dia do Enem não vai ser colorido, então eu recomendo colocar Nelson Mandela, por exemplo, no tema 1. Coloca 1 ou 2, assim, tipo, só para conseguir identificar qual tese é esse repertório. E aqui eu montei a tese. Eu não usei essa mesma, mas tem como fazer também o mesmo. Quer ver, ó? Então, deixa eu colocar aqui no... Por exemplo, a falta de políticas públicas. Então, tese 1. Falta de políticas públicas. E aqui é preconceito
estrutural. Que aí aqui é onde vai usar a nossa argumentação também. E aí, aqui vocês vão usar o repertório. Eu resolvi fazer pela parte do ensino também, que eu fiquei super chateada que não caiu nada do ensino, então eu falei assim, eu vou usar ensino em algum lugar dessa redação. Aí, quando eu vi, principalmente um tema, então eu coloquei fotos de conhecimento popular nacional, então fotos de ensinamento, que no caso eu usei o do ensino, se eu não me engano. Estou aqui com ela, inclusive, e ausência de ensinamento. E a negligência estatal também eu usei. Então, eu consegui usar nessa modelo Thomas Hobbes. Eu vou gravar um vídeo ainda lendo minha redação, então então depois vocês vão ver como que ficou todo esse projeto de texto. Inclusive, eu literalmente peguei daqui e passei para cá, para a tela do meu tablet, para conseguir mostrar para vocês como que eu fiz e montei para fazer. E bom, gente, como etapa 4 já é a parte dos bolsos da estrutura do texto, onde você vai começar a montar o rascunho da redação. Então, você vai fazer a introdução, que é a apresentação do tema, mais a tese. Vai colocar o desenvolvimento, que é onde você vai colocar a tese 1, o repertório, vai fazer a argumentação em relação a essa tese e defender. E lembrando, gente, você tem que conectar o repertório com a argumentação. Então, pega um repertório que você consiga fazer a defesa da sua tese, porque que você falou que tá essa argumentação. Vai fazer a mesma coisa na o desenvolvimento 2, só que você vai usar a tese 2. E aí, depois de fazer o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, você vai fazer a conclusão, onde você vai retomar a tese, vai fazer a proposta de intervenção com os 5 elementos que o Enem pede. Quem, o que vai fazer, para quê, como e detalhamento. Se eu não me engano, são essas 5. Você vai fazer 2, uma completa com essas 5, outra incompleta que você pode fazer os 3, dependendo do espaço que você tiver na folha de redação. Então, são 30 linhas, então você tem que conseguir fazer a redação em 30 linhas completo. Não pode ser mais, e não pode ser em 7 linhas também que você vai fazer essa redação. Senão você vai zerar a prova, mas essa é mais ou menos a estrutura da redação, e você vai começar a montar e vai passar o projeto de texto para redação montada assim. Bom, gente, indo para a etapa 5, vem o rascunho e a escrita final. O rascunho, você vai pegar esses esboços da estrutura do texto, que a gente fez no projeto de texto mesmo, que eu mostrei agora há pouco. Você vai passar ele para o rascunho e montar a redação. E uma dica, gente, é ir seguindo a ordem. Então, tipo, começa assim com o tema. Onde você vai começar com a contextualização, onde você vai colocar o repertório, o que você pediu, tipo, o tipo de contextualização que você usou. Vai ser repertório, vai ser citação, o que vai ser? E depois você vai colocar a tese, não, o tema, e vai linkar com contextualização também. E aí depois você vai colocar a tese. E aí você vai montando assim, então você vai praticamente seguir a ordem desse modelo, desse projeto de texto. Inclusive por isso que a gente faz esse projeto de texto para organizar e conseguir montar. E, gente, muito cuidado para não fugir do tema. Exatamente por isso que a gente está fazendo esse projeto de texto, que eu estou ensinando aqui, porque em 2023, meu ano estrangeiro, eu achei que tinha fugido do tema, e eu, na hora de passar limpo, eu descobri que eu fugi do tema, então, muito cuidado, presta muita atenção. Presta atenção também nos conectivos, tenta fazer um caderninho com os conectivos mais importantes. Então, tipo, em todas as redações você usa um conectivo, por exemplo, diante disso, outro assim, ademais, por conseguinte, por fim. Vai pensando nos conectivos que você pode usar para. E se ele vai fazer coerência com o que você vai escrever também. Então, presta muita atenção, que isso é muito importante mesmo. E, gente, fazer esse projeto facilita muito, muito, muito mesmo, porque você vai conseguir fazer a redação de jeito mais fluido e não vai travar porque vai ficar sem ideia. As suas ideias já estão escritas aqui. Então,
É só, se você perder, se esquecer alguma coisa, é só você, no meio da prova, abrir assim as duas folhinhas e você consegue ver essas ideias que você separou. E aí você também separa um tempinho no meio da prova para conseguir passar limpa a redação com calma e depois revisar para ver se não tem nenhum erro. Revisa um monte de vezes. Se tiver um rim, passa um risquinho por cima, corrige antes de entregar a folha de redação. Então, faz com calma, gente. Não precisa ter nervosismo nenhum. E bom, gente, vamos recapitular um pouquinho das etapas antes de concluir o vídeo. A gente começou com a etapa 1, que foi a leitura atenta da proposta de redação e o texto motivadores. Veio a etapa 2, que foi o levantamento de ideias. Veio a etapa 3, que foi a definição das teses e argumentos, onde eu também mostrei exemplos. Veio a etapa 4, onde a gente falou sobre o esboço da estrutura do texto, ou você pode fazer um resuminho também e ver se está tudo certo no projeto de texto, toda essa estrutura. E aí, por último, a última etapa, a etapa 5, que foi o rascunho e a escrita final, onde dei dicas e falei mais ou menos como transformar o projeto de texto em um rascunho para a redação final. E, gente, esse planejamento vai te ajudar a escrever com mais segurança e vai aumentar a sua nota na prova. E como eu já disse no vídeo passado, no último vídeo que eu fiz da redação, me ajudou muito a aumentar a sair de 620 para 900. Então eu recomendo muito fazer. E se você gosta desse tipo de vídeo, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo que tipo de vídeo vocês querem ver no canal. Se vocês querem ver mais vídeos desse estilo, assim, nessa estrutura de vídeo também. E na descrição do vídeo vai ter o link do meu material gratuito em PDF, que tem um modelo de texto, de um projeto de texto. Tenho uma sugestão para vocês montarem um projeto de texto. E o link também vai estar no meu Instagram, vai estar na minha bio. E, então vai lá me seguir no Instagram, vai estar aparecendo por aqui. Vai ter também o meu TikTok também, que eu ainda não posto muito, mas com os planejamentos eu vou começar a postar mais. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!